Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, que alegria nós estamos aqui de volta no nosso canal Ouvir pela Palavra, para comentarmos a lição de número 6, o cristão e o cuidado de Deus. Já é inscrito aqui no nosso canal? Parabéns, obrigado. Ainda não? Então clique aqui embaixo para se inscrever, clique aí também nas notificações para você ser notificado sempre que nós colocarmos aqui um vídeo novo no nosso canal, tá bom? Também, se você quiser ser um apoiador desse canal, nos ajudar, né? E aí nós oferecemos algumas vantagens para você que nos apoia. Você pode ser aqui um assinante desse canal. Aqui embaixo tem um botãozinho para você clicar, para você fazer parte, né? Para você contribuir, tá bom? Com o nosso canal. E você vai participar de um clube exclusivo Ouvir pela Palavra. Você vai ter lives exclusivas, você vai ter todo esse material de apresentação aqui em PDF para você imprimir, para você apresentar aí na sua igreja, no seu notebook. Você vai poder falar diretamente comigo, tá bom? Num grupo de WhatsApp exclusivo para os assinantes aqui do canal Ouvir pela Palavra. Tem algumas vantagens que eu gostaria de mostrar para você. Então, vem para cá, vem curtir o canal e vem fazer parte aqui desse clube Ouvir pela Palavra, tá bom? Vou colocar a vinheta para você ver. É isso. Vem então fazer parte do Clube Ouvir pela Palavra e nos ajude aqui no nosso canal, tá bom? Também eu quero lembrar que nós aqui do canal Ouvir pela Palavra estamos aqui divulgando, né, o maior treinamento de professores de escola bíblica dominical do Brasil, tá? É o maior treinamento onde você vai aí aplicar o que você vai aprender aqui nesse curso, vai aplicar aí na administração das suas aulas, tá bom? É um treinamento que eu mesmo preparei para abençoar professores, não somente aqui do Brasil, mas fora do Brasil. Por quê? Porque esse é um material que você vai adquirir, vai estudar nas suas horas vagas e vai abençoar muito a sua vida, tá bom? Então, se você quiser adquirir, aqui na descrição desse vídeo tem um link para você clicar, e aí nessa descrição, você clicando, você vai poder fazer esse treinamento, tá? Agora, lembrando que eu estou com uma promoção. Os 10 primeiros assinantes do nosso Clube Ouvir pela Palavra vai receber esse treinamento gratuitamente, tá? Então, se você quiser fazer esse treinamento, é só assinar o nosso clube aqui e aí você já vai receber aí os 10 primeiros, tá bom? Essa é uma promoção de inauguração do nosso Clube Ouvir pela Palavra, tá bom? Então, tá divulgado aí, tá anunciado. Hoje, então, vamos comentar aí a lição de número 6, falando da questão da proteção de Deus na vida dos seus filhos, dos seus servos, né? A proteção de Deus que nos alcança por todos os lados, o amor desse Deus que é ministrado a nós. Nós vamos ver isso nessa lição. Mas antes, roda a vinheta para que a gente possa aí, então, ministrar essa aula. Maravilha de Deus, maravilha de Deus. Então vamos lá, vamos ao que interessa, vamos aqui à nossa lição. A lição de número 6. Tem sido muito proveitoso falar desse tema, tem sido uma benção. E o texto áureo, Esther capítulo 4, verso 14, que diz que porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Olha só, que indagação linda que Mardoqueu faz para sua prima sobrinha, né? Aquela que ele tomava conta. Então ele faz uma expressão que
chama a atenção dela sobre a questão do livramento de Deus, que se não fosse por ela, de alguma outra maneira Deus ia prover o livramento para o povo hebreu. E depois nós vamos ver ele falando acerca da questão do tempo, né? Das coisas acontecerem no tempo. Olha, você foi colocada como rainha, quem sabe então não foi para esse fim de você ter sido colocada como rainha que Deus vai usar esse teu posto para proteger toda a nação de Israel. Interessante essa indagação que realmente coloca Esther ali no trilho, né? Que chama ela para a responsabilidade. Agora nós vamos ver que o caráter da rainha Esther ensina como submetermos à vontade de Deus e nós apreciarmos aí ao seu cuidado constante, né? Como Deus constantemente cuida de nós. A nossa lição tem 3 objetivos fundamentais que são, primeiro, compreender que o amor de Deus é imensurável. Não sei se você sabe o que significa imensurável, mas imensurável quer dizer que não pode medir, tá? Não tem como sondar. Segundo, mostrar que a dor nos aproxima de Deus, né? Isso é fato, né? Isso é fato. Terceiro, entender que o nosso fundamento é Cristo. Nosso fundamento é Jesus, né? Nós não estamos alicerçados em nada além disso do que é a rocha, que é Cristo Jesus. O nosso texto bíblico básico da lição está aí em Esther capítulo 4, que diz: Então vieram as moças de Esther e os seus eunucos e fizeram-lhe saber do que a rainha muito se doeu. E mandou vestidos para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe o pano de saco. Porém ele os não aceitou. Então Esther chamou Ataque, um dos eunucos do rei, que se tinha posto na presença dela, e deu-lhe mandado para Mardoqueu para saber o que era aquilo e para quê. E saindo Ataque a Mardoqueu, a praça da cidade, que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta de prata que Amã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus, para os lançar a perder. Então está aqui o texto de referência da nossa lição, e como sugestão para dinamizar a sua aula, eu sugiro que você leia com seus alunos, em conjunto, todos participando. Evite ser só você que lê, só você que fala. Chame a participação dos seus alunos, porque isso é muito importante. Vamos lá. Vamos entrar no primeiro objetivo da lição, quando vai aí falar sobre o amor de Deus, né? Nós vamos ver que muitas vezes a dor que nos leva a buscar Deus, nós vamos observar que a destruição familiar é um incansável meio que Satanás emprega aí para roubar a paz no mundo. Porém, nesse primeiro tópico nós vamos falar acerca do amor de Deus, que é imensurável, ou seja, não tem como medir, não tem como calcular esse amor. Muitos de nós, quando passamos por situações difíceis, ficamos assim sem atitudes, ficamos sem rumo, ficamos meio que perdidos, né? Sem saber o que fazer, para que caminho andar, para onde ir, se para a direita ou para a esquerda. Isso é comum, né? E assim ficaram os judeus também no dia de Esther. Quando eles souberam daquele edito do rei, né, que Amã conseguiu o extermínio de todo o povo judeu, eles ficaram então sentidos, né, perturbados e até mesmo sem condições de exercer ali alguma atividade. Por quê? Porque realmente ficaram desesperados. Agora, a Bíblia relata casos em que as pessoas, né, humilhando-se e clamando a Deus, Deus deu o livramento. E a gente vê o próprio Cristo passando por momentos difíceis, né, mas ele sabe o que fazer, ele vai falar com o Pai, né, ele vai ao monte orar. Então Cristo também passou por situações difíceis. Por isso que nós devemos sempre pedir ao Senhor, como o salmista, lá no Salmo de número 23, o verso 3, ele pede: refrigera a minha alma.
né? Para quê? Para que a gente na adversidade possa agir com tranquilidade e com temor a Deus. Então, vejamos o cuidado de Deus com o seu povo. Estar sob os cuidados de Deus significa segurança, significa garantia de sucesso em momentos difíceis. Deus sempre mostrou profundo amor para com a nação de Israel. Os israelitas já haviam experimentado o amor de Deus em situações anteriores, como, por exemplo, a travessia do Mar Vermelho, quando eles passaram pelo deserto. Mais uma vez, nós presenciamos o agir de Deus para livrar o seu povo ali de uma situação incerta. Deus intervém na história de forma sobrenatural. É admirável a forma que Deus nos ama e que Ele é capaz de mover tudo à nossa volta simplesmente para nos conceder livramento, simplesmente para nos conceder a bênção que nós precisamos. Então, a mão de Deus se manifesta para socorrer os seus filhos. Deus se manifesta de forma especial para agir em relação ao seu povo. Olha esse subsídio que diz que a mão do nosso Deus estava direcionando a rainha Esther e o seu povo em todos os seus atos. Então o Senhor é cuidadoso para com todos os que buscam com um coração sincero. O rei Davi descreveu: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Nós precisamos não sucumbir sob o peso das provações, porque o Senhor prometeu ser a nossa força e o nosso refúgio. Ele prometeu ser o socorro bem presente justamente agora, na hora da angústia. Então, Deus é que deve guiar a nossa vida. O profeta Jeremias, no capítulo 29, verso 11, ele vai fazer a gente entender que Deus nos conhece e tem planos excelentes, planos maravilhosos para com as nossas vidas. E nós percebemos que a vida de Esther, desde o começo, foi dirigida por Deus, né? Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que Ele ama. Romanos 8, 28, Paulo escreve isso. Então, vejamos o que o salmista diz no Salmo de número 139, verso 13. Ele diz que Deus está presente em nossa vida desde o período fetal, ou seja, quando a gente ainda era informe, Ele já nos conhecia. Mesmo quando a gente estava sendo formado no ventre da nossa mãe. Então, desde o princípio do nascimento, o Senhor já cuida de nós, desde a nossa concepção. Por isso, nós devemos, e é o nosso, vamos dizer assim, é a nossa posição, sermos contra o aborto, porque isso é um pecado gravíssimo contra Deus. Então, o Senhor conhece o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. O salmista, no Salmo 139, ele diz que os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas. A informação do Senhor a nosso respeito vai além daquilo que nós podemos imaginar, transcende a nossa capacidade de raciocinar, até os nossos caminhos sob os seus olhares. Ele conhece o que há no nosso coração, nós não podemos esconder nada dele. Agora, Esther se manifesta como uma serva altruísta. Por quê? Porque ela diz assim: como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E aí ela diz: como poderei ver a perdição da minha geração? Sabe, Esther nos mostra que o principal objetivo da vida cristã é o amor ao próximo. Quando nós aceitamos a Cristo com sinceridade, a nossa vida passa a ser a vida de Cristo. Nós nos tornamos um com Ele. E assim, Ele e o Pai são um, como diz Jesus na oração que Ele fez aos seus discípulos. Então, o desprendimento das coisas terrenas está em amar a Deus acima de todas as coisas. Se o homem não amar ao próximo que vê, como pode amar a Deus a quem ele não viu? O altruísmo da rainha Esther deve provocar nos cristãos de hoje uma atitude mais direcionada e menos
centrada em si mesmo. Ela pôs em atitude de risco, a fim de salvar o seu povo da destruição que estava por vir. Então, Deus manifestando seu amor de forma imensurável, usando Esther, usando circunstâncias, para que o seu povo fosse livre. Agora, passamos para o segundo objetivo da lição, que vai falar acerca da dor que nos aproxima de Deus. Dor significa expressão de um sofrimento, de uma tristeza física ou moral. Então era esse o sentimento que parava em todas as províncias onde chegava a palavra do rei e a sua lei, de que eles morreriam. Agora, o sofrimento traz perturbação na alma. Mediante o tamanho da consternação de sua alma, Esther e seu povo foram impulsionados a quê? A buscar a Deus. Então, nós precisamos, em meio à dor, agir por fé. À medida que aquelas cartas de extermínio eram anunciadas nas províncias, só restava uma única coisa para Esther: olhar para o alto, olhar para o céu, lembrar daquele Deus que havia resgatado eles do Egito, pensar nesse Deus que poderia livrá-los dessa ameaça terrível. Então a Bíblia está cheia de recomendações para agir por meio da fé. Mardoqueu demonstrou fé quando ele respondeu a Esther com firmeza, assegurando que se ela não agisse de alguma maneira, Deus manifestaria de forma a socorrer o seu povo por uma outra maneira, por um outro caminho. Isso é fé, acreditar num Deus que pode todas as coisas. Deixa eu contar uma história para você. No Nordeste do Brasil, uma congregação, o pastor chamou uma congregação para uma oração, porque haviam muitos dias que ali não chovia e a plantação dos irmãos estavam se perdendo devido ao sol e à seca. E o pastor disse: olha, vamos para a igreja, vamos orar e vamos parar de orar apenas quando Deus mandar a chuva. A congregação lotou de gente e o povo começou a orar, a clamar a Deus, louvando, cantando, até que, de repente, começou a chover. E foi uma chuva torrencial que caiu por sobre aquela congregação e sobre as vizinhanças. E aí, ninguém podia ir embora para casa. Ninguém podia. Por quê? Porque não levaram sombrinha. Apenas uma senhora estava com a sombrinha na mão. E aí quando viram aquela senhora, disseram: mas por quê? Como é que a senhora trouxe sombrinha? Isso é, a gente não ia orar para Deus mandar a chuva? Então eu já trouxe a sombrinha, porque eu ia para casa debaixo de chuva. Isso é fé, meus irmãos. É fé. Nós precisamos agir por fé. Você está esperando de Deus uma promessa. Deus prometeu um carro. Você já tem lugar na garagem para colocar esse carro? Você já tem uma garagem na tua casa? Ah, Deus está falando que você vai ter um carro, mas você já tem a carta de habilitação? Você já é habilitado para dirigir? Então você tem que começar a agir por fé. Se Deus lhe prometeu algo, já comece a agir. Então se Deus prometeu para você um carro, tire a carteira, mostre fé. Já quebra aquele muro da frente da casa, faz uma garagem. Prove a fé que você está aguardando aquilo que Deus vai fazer. Então nós precisamos agir por fé. Ou nós clamamos a Deus, ou nós perecemos. Porque só existe essa atitude de clamar a Deus diante de situações terríveis. E quando nós clamamos a Deus, nós atraímos a atenção de Deus. A Bíblia, ela traz muitas narrações e nós vamos ver essas belas narrações quando concebe a biografia de indivíduos verdadeiros que passaram por dificuldades reais e que no momento em que depositaram sua fé em Deus, puderam usufruir das bênçãos do Senhor. E quando admiramos essas histórias, nós podemos avistar grandes modelos para os nossos dias. Esther preferiu correr o risco de morte a ficar assistindo a desgraça do seu povo, pois a sua missão era maior do que a sua dor. A vida do cristão precisa ser embalada por meio da fé. Nós devemos acreditar que o propósito de Deus será maior do que o nosso sofrimento. Ou seja, nós precisamos entender que aquilo que Deus quer que a gente faça está numa dimensão muito maior do que o sofrimento que nós estamos nele. Então,
É justamente na adversidade que nós devemos buscar forças. As circunstâncias diziam que a morte era uma questão de dias para o povo. A sorte já havia sido lançada. Apropriando-se de uma fé extraordinária por causa do sofrimento do seu povo, Esté buscou auxílio do Todo-Poderoso. Ela conseguiu extrair da adversidade forças para buscar auxílio em Deus. E aí, depois desse acontecimento, Esté nunca mais foi a mesma. Após uma experiência pessoal com Deus de livramento, Esther aprofundou o seu relacionamento com Deus. Após essa experiência pessoal com Deus, o que era bom ficou ainda melhor. A Bíblia diz que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Então o cristão no mundo de hoje, ele deve deixar a fé em alta, não pode deixar a fé vacilar. Nós precisamos olhar para a cruz e fixar os nossos olhos em Cristo, que venceu tudo por nós ali, naquele lenho cruel. Então, justamente na adversidade, nós devemos buscar em Deus, clamar ao Senhor. Agora, passando para o terceiro e último insight aqui da lição. Nós vamos chamar a vinheta para a gente entrar na terceira e última parte da nossa lição. Só mais um pouquinho. Maravilha! Deus está sempre conosco. E é isso agora que vamos estudar. Nós vamos perceber que Deus está sempre conosco. Quando a desesperança da alma atingir o nosso ser, nós nos devemos carecer, ou seja, deve ser uma necessidade nossa de buscar o alento em Cristo. O apóstolo Paulo dá uma receita para todo cristão ser vitorioso. Ele diz: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Em Romanos 12:12. Então, através do livramento de Esther, pode-se perceber que Deus está conosco, que sempre vem ao nosso encontro, nos dando a vitória e livrando nós das garras do adversário, nos livrando das garras do inimigo. Nesse subsídio, assim diz o escritor: nada nos transmite mais segurança do que saber que Deus está conosco. O plano traçado por Amã era destruir toda a genealogia de judeus. Foi justamente desta ascendência que Esther nasceu. Por uma intervenção divina, Deus mostrou a Esther que a sua presença é constante em nossa vida. Ela pôde constatar que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, nós devemos estar em paz. Em paz por quê? Porque Deus está conosco. E não podemos permitir que nada roube a nossa paz. Agora você imagina que coisa terrível, né? Porque o extermínio familiar é uma luta intensa do diabo, e que ele trava desde o momento em que soube que de uma mulher nasceria o Salvador do mundo. Ele amofina a família, pois sabe que se em casa as coisas estão mal, não importa o quanto as outras coisas estejam bem, porque a nossa mente não estará em paz. Se nós desejamos uma vida familiar bem-sucedida, nós necessitamos habitar em total conexão com o nosso Senhor. Todos os dias precisamos da armadura de Deus para que nós possamos enfrentar as lutas e os desafios travados no dia a dia. Então, nós precisamos orar pelas nossas famílias. Nós precisamos cuidar da nossa família. É para nós um presente de Deus a família que temos. Então, muitos problemas surgem na família. Muitos problemas assodam as famílias, que hoje são surpreendentes. E não estão acontecendo apenas no Brasil. Em outros lugares do mundo, o diabo também está ensandecido
causando estrago em todo lugar que puder. E Satanás não descansa, ele quer destruir todas as famílias que estiverem no seu caminho. Mas ele não vai conseguir porque o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então alguém disse com muita propriedade: nenhum sucesso no mundo justifica o fracasso na família. Nenhum sucesso valerá se nós tivermos que sacrificar a nossa família. Nossa família espiritual é o nosso alvo. A Bíblia vai descrever isso com nitidez, que nos últimos dias a igreja enfrentaria a ira de Satanás. Ele sabe que o nosso tempo está finalizando aqui na terra. E ele quer devastar com o povo de Deus. Então, diante dessas transformações sociais, com todas as suas decorrências, a igreja, sem dúvida, é a maior instituição a interceder em favor do modelo tradicional de família. Nós carregamos esse valor cristão, né? E fomos convocados por Deus para resistir pela força do poder do Senhor contra toda essa artimanha de Satanás e contra esses rolos compressores que vêm para passar por cima da igreja e os seus valores que ela representa. Então, na condição que a igreja fica negligente, Satanás ele não precisa trabalhar. O mais terrível alvo de Satanás é apertar, fazer com que a igreja se aparte da oração, que a igreja se aparte da comunhão. Ele sabe que uma igreja bem forte é uma igreja que ora, uma igreja que luta contra ele, que vence ele. Então ele faz de tudo para lutar contra a igreja e vencê-la. A igreja deve deixar as fofocas de lado e trazer o que Jesus Cristo nos determinou. Vá e faça discípulos. Mateus 28, verso 19. A única ocupação da igreja deve ser o de ganhar almas. Esse deve ser o nosso objetivo. Essa deve ser a nossa tarefa. Concluindo aqui a nossa lição, Mardoqueu nos deixou num grande legado. Sua confiança e sua fidelidade a Deus tornaram-se para os cristãos de hoje um grande exemplo, o de se curvar somente a Deus. Então o cristão que tem a sua confiança em Deus, através da sua palavra, também deseja obedecê-lo para ser vitorioso. Então que Deus em Cristo nos abençoe, que a graça dele seja abundante por sobre as nossas vidas e que possamos, nesse tempo, como igreja, entender que estamos sob os cuidados do Senhor, de um Deus que nos ama, que Ele permite a prova para nos deixar aprovados e que Ele tem por sobre nós um carinho todo especial. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que você seja próspero em tudo o que você fizer. Amém? Olha só, está aí o manual do professor para você que deseja fazer esse curso para aperfeiçoar a sua aula na escola dominical. Está aqui na descrição desse vídeo o link para você clicar, para você ter toda a informação como fazer esse treinamento, tá bom? Também nós temos aqui o nosso clube de assinantes do nosso canal. Se você deseja participar, você aqui embaixo tem Seja Membro, é só você clicar ali Seja Membro e você vai poder aí ser assinante do nosso canal para receber no nosso material, para ter contato diretamente comigo, enfim, para a gente andar junto e caminhar junto, tá bom? Então, aí está aí o clube Ouvir pela Palavra, que se você quiser fazer parte, vai nos ajudar aqui no canal Ouvir pela Palavra. Maravilha? Vou ficando por aqui então, no desejo de que Deus te abençoe, que você tenha uma excelente aula aí, tá bom? Ó, um beijo no seu coração, deixa um comentário aí, coloca aí, cheguei, para eu saber que você chegou aqui até no final do vídeo, tá bom? Pai do Senhor, fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até a nossa aula de número 7.